tudo bem? Nesse terceiro vídeo da série sobre auto-vistoria, nós vamos conversar sobre como se apresentar ao cliente, como fazer o primeiro contato. Já conversamos sobre a responsabilidade do profissional, sobre a responsabilidade do síndico e agora sobre como se apresentar, fazer o primeiro contato com o cliente. Eu sou o arquiteto José Carlos Moraes, pós-graduado em Engenharia de Estruturas. Então, vamos conversar sobre como se fazer o primeiro contato com o cliente em relação à auto-vistoria. A primeira coisa que você vai apresentar quando fizer o primeiro contato com o cliente é um contrato de trabalho. É uma proposta de orçamento que, ao mesmo tempo, é um contrato de trabalho. Neste contrato, é importante especificar o que você vai fazer, como vai fazer, quais são as normas, né, que você vai seguir, as normas, as leis que você vai seguir, as normas que você vai obedecer, as normas, por exemplo, do IBAP sobre auto-vistoria, né? Descrever como é a edificação que você vai vistoriar, quantos blocos, quantos apartamentos, quantos andares, se tem elevador, se tem playground. Então, é muito importante esse detalhamento desse contrato, porque, no fim das contas, é o documento mais valioso na relação contratual desse trabalho. A segunda coisa que eu ofereço para o cliente são dois questionários. O primeiro questionário é o questionário para o síndico. Nele, eu peço, né, alguns documentos importantes para anexar ao laudo, que é a planta e o projeto de arquitetura, que geralmente não existe, mas eu quero que fique bem claro aqui que não existe, não? Porque se caso houver a solicitação, por exemplo, do síndico, que não é difícil, por exemplo, ele perguntar, está tendo uma obra no apartamento número tal, será que você pode dar uma olhada para ver se eles mexeram em alguma viga ou em alguma coluna? Aí você vai perguntar, você tem um projeto de arquitetura? Tem um projeto de estrutura do prédio? Geralmente não. Então você fala, meu amigo, como é que eu vou verificar uma obra se eu não tenho os projetos originais? Você vai fazer a vistoria, você vai olhar a obra, mas você já de antemão fica desobrigado a ter que identificar se houve ou não o movimento ou alteração de vigas e pilares. Então é importante colocar aqui que foi oferecido o projeto ou não. O outro é o relatório de inspeção anual dos elevadores. Eu já falei sobre a responsabilidade profissional. Mas eu não vou fazer auto-vistoria em prédios que tem elevador porque eu não sou engenheiro mecânico. Já existe um engenheiro mecânico responsável pela manutenção do prédio. Basta que você anexe ao laudo o RIA, que é o relatório anual de inspeção predial, inspeção de elevadores. O outro documento que eu solicito é a certidão de testes ou nota fiscal de recarga dos equipamentos de combate a incêndio. Então, recarga de extintores, teste de mangueiras, né? Teste do sistema de combate a incêndio, isso tem que ter e você vai colocar aqui se foi disponibilizado ou não. Outro, certificado de limpeza e desinfecção e potabilidade dos reservatórios de água. Isso também é uma coisa muito importante que em todo ano o prédio tem que fazer, então tem que ter esse documento lá disponível. O outro questionário importante que eu entrego em mãos ao síndico é o questionário para os moradores. Bem, por que surgiu a necessidade desse questionário? A vistoria, a auto-vistoria, as leis que obrigam a fazer auto-vistoria, ela refere-se à vistoria de todo o prédio, inclusive as áreas privativas. Mas, como diz a Carta Magna brasileira, a nossa Constituição Federal, o apartamento, a residência é o asilo inviolável. Então você não pode exigir
acesso aos apartamentos. Você tem que ter uma autorização do proprietário para isso. Então eu criei esse questionário, onde eu me apresento ao proprietário, ao ocupante do apartamento, peço para que ele se apresente, coloque o nome e o número do apartamento, coloco aqui o dia, que é muito importante colocar aqui o espaço, informando a ele qual o dia e a hora que vai ter a vistoria, informando a ele quais são os pontos que eu vou vistoriar, por exemplo, tomadas elétricas de chuveiro, ar-condicionado, aquecedor, pontos de gás, gradios e janelas, fissuras e infiltrações em paredes e lajes. Esses são os pontos que eu devo olhar nas unidades. E coloco aqui também um questionáriozinho para ele responder sim ou não, perguntando: existem rachaduras ou fissuras em tetos e pisos? Desprendimento de revestimento? Desligamento constante de disjuntores? Vazamento ou infiltração de água? Cheiro de queimado, fumaça nas tomadas ou queda de luz? Portas e janelas com dificuldade de abrir? Grades com folgas ou enferrujadas? Cheiro de gás? Então a pessoa vai colocar aqui sim ou não e aonde qual o local onde acontece essas patologias. Tá? Informa ele, e muito que é o mais importante, no final: o senhor me autoriza o acesso à sua unidade caso seja necessário? A pessoa vai dizer que sim ou não, vai explicar o porquê, se ele quiser, e assinar. Pela prática, né? A entrada em apartamento é uma coisa muito complicada. Muitas pessoas com um tipo de receio de não deixar o profissional entrar, acaba autorizando a entrada. Mas você às vezes cai numa situação em que, por exemplo, tem animais dentro do apartamento, principalmente cachorro de grande porte, que é um problema até para a sua própria segurança. Pessoas doentes, pessoas idosas doentes, com vários tipos de doenças, pessoas que têm objeto de valor e que não quer que fique em amostra. Então é muito complicado essa relação de você com os ocupantes das unidades. Eu sempre deixo bem à vontade os ocupantes e os moradores de, primeiro, autorizar ou não autorizar por escrito o meu acesso à unidade. E segundo, mesmo autorizando, eu, ao me apresentar na porta da unidade, eu mais uma vez pergunto: se eu tenho algum animal, se eu tenho alguma restrição à minha entrada, se eu tenho alguma preocupação que queira me mostrar. Então eu deixo muito à vontade as pessoas e jamais forço a situação de entrar nas unidades. Ok? Espero que tenha gostado do vídeo. Por favor, inscreva no meu canal, dê o seu like e até a próxima.